Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 4, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Supondo o fluido ideal, mostrar que os jatos de dois orifícios na parede de um tanque interceptam-se num mesmo ponto sobre um plano, que passa pela base do tanque. E o nível do líquido acima do orifício superior é igual à altura do orifício inferior acima da base. Então tá aqui os dois jatos, a gente tem que provar que eles caem no mesmo lugar, tá? Então para facilitar aí o entendimento, a resolução, eu vou numerar alguns pontos. Aqui em cima eu vou numerar como sendo ponto 0. Aqui na saída do orifício superior, eu vou nomear como sendo 1. Aqui na saída do orifício inferior, eu vou nomear como sendo 2. E aqui onde eles caem, eu vou nomear como sendo 3. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a velocidade no ponto 1 e a velocidade no ponto 2, usando a equação aí de Bernoulli. Balanço de energia por unidade de carga, tá? Para regime permanente. Então, vamos começar aí fazendo a equação de Bernoulli entre o ponto 0 e 1. Então, a gente vai fazer aí equação de Bernoulli de 0 a 1. O que é a equação de Bernoulli? A energia que eu tenho no ponto 0 por unidade de carga é igual à energia que eu tenho no ponto 1 por unidade de carga. Escrevendo, a gente pode dizer que V1 ao quadrado ou V0 ao quadrado sobre 2G mais pressão em zero sobre o peso específico do fluido, que nesse caso é 1, mais Z0 é igual a velocidade 1 ao quadrado sobre 2G mais a pressão 1 sobre o peso específico mais a cota Z1. Tá? Bom, essa é a equação de Bernoulli. Não tenho nenhuma máquina fornecendo energia. Então, a energia no ponto 0 é igual em 1, desprezando a perda de energia. O que a gente vai ter aí, analisando cada ponto? Em 0, aqui considerando que é um tanque de grande dimensão, a gente vai considerar, né, que esse nível aqui ele praticamente permanece constante. Então, a velocidade em 0 é igual a 0. A pressão da equação é uma pressão efetiva. E nesse caso aqui, a pressão P0 ela é atmosférica. Então, se a pressão é atmosférica, na escala efetiva, a pressão atmosférica é 0. Então, esse termo aqui é 0, esse termo aqui é 0. Z0 é uma determinada altura. Aqui entre os dois orifícios não tem nenhuma medida. Vou adotar uma medida e vou chamar essa medida de H. Vou colocar o referencial de Z lá embaixo. Tá? Aqui está o referencial de Z. Então, temos aí duas medidas, Z0 e vou mostrar Z1. A velocidade em 1, a gente vai considerar aí que saia horizontalmente, tá? Exatamente aqui, ó, sai V1. P1 sai para a atmosfera, então a pressão 1 também é atmosférica, 0. Então esse termo aqui, 0. E Z1 a gente vai achar aqui. Então, isolando V1 na equação, ficaria como? Ficaria V1 é igual o Z0 que está desse lado, menos o Z1 que passa para cá negativo, vezes o 2G que vai passar multiplicando, que estava dividindo aí. Isso aí tudo dentro da raiz quadrada. Agora a gente substitui aí os valores de Z0 e Z1. Então vai ficar raiz quadrada. Quem é Z0 menos Z1? Z0 seria A mais H mais Azinho. E Z1 seria H mais A. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, onde eu tenho Z0 e aqui onde eu tenho Z1, Z0 menos Z1 é exatamente a diferença que dá Azinho, tá? Então, a gente vai ter aí que, vou botar aqui, ó,
isso daqui vale Azinho. Então vai ficar que a velocidade 1 é 2g vezes A. Bom, achei V1. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai aplicar Bernoulli de 0 até chegar em 2. Então a gente vai lá, ó, Bernoulli de 0 a 2, que seria o orifício que inferior que eu chamei de 2. Então vai ficar V0 ao quadrado sobre 2G mais pressão zero sobre o peso específico do fluido mais Z0. Aí vou ter V2 ao quadrado sobre 2G mais pressão em 2 sobre o peso específico mais Z2. Fazendo lá as mesmas considerações, né? A velocidade em 0 é 0, a pressão em 0 é 0, a pressão em 2 é 0, também sai para a atmosfera. E a velocidade em 2 também vou considerar aqui, ó, ela sai na horizontal. Aí está V2, tá? O que vai sobrar? Isolando o V2 vai ficar exatamente igual a equação lá de cima, né? Vai ficar o Z0, agora menos o Z2. Só que isso daí vezes tudo o 2G, tá? Trocou o Z1 pelo Z2. Quem é a diferença? Agora que a gente tem? Aqui está o Z0 e aqui está o Z2, né? Nessa altura. Então, Z0 menos Z2 vai dar exatamente essa diferença, que é A mais o Hzinho que eu criei. Então, essa diferença aqui, ó, é A mais H. Então, V2 vai ficar a raiz quadrada de 2G A mais H. Bom, então agora a gente tem as duas velocidades. A gente tem V1 e V2. Agora a gente vai utilizar a física para achar qual é a posição lá em 3, tá? Tanto pelo jato 1, saindo do orifício 1, tanto para o jato do orifício 2. O que a gente quer achar aí? A gente quer provar que essa posição x3 aí é igual tanto para o jato 1 quanto para o jato 2. Essa posição x3, que é aqui, tem aí também uma coordenada y3, que pelo referencial, né, ou nesse caso seria aí, a gente considerou z, então vamos considear que é z, né? Tá, e x para frente, z3 é zero, tá? Então como que ficaria a equação aí? Vamos fazer primeiro a equação da posição, que seria a equação de z, tá? Então vamos aí, ó, para o jato 1. Jato 1. Aí vamos ter aí, vamos ter que z é igual a z0 mais a velocidade, z0 não, vamos considerar c1, né? z3, posição final lá, z3, é igual a v1, a posição do jato 1, mais a velocidade 1 em z, vezes o tempo, menos gt ao quadrado sobre 2, tá? Equação lá da posição em relação a isso, quando tem um movimento em movimento, a ação da gravidade. Por que o G é negativo? Porque a gravidade está sempre para baixo e o nosso referencial de Z está para cima. Tem a velocidade em Z na posição 1? Não tenho. A velocidade sai só na horizontal. Por isso, considerando o referencial que é Z e X, tá? O que a gente tem, então? Pegando dessa condição, a gente vai cortar esse termo aqui. Esse 3, Z3, certo? Então, o que a gente vai ter? Dessa condição aqui, a gente consegue fazer 3. Vai ficar jogando para cá, fica VT quadrado, tá? Desse lado sobra o Z1 e o 2 é multiplicado. Então, 2Z1. Aí, quem que vai ser o T? T vai ser igual a raiz quadrada de duas vezes. Que é Z1? A altura Z1 é H mais A mais H.
A mais H. E tudo isso dividido por G, que vai passar dividido. Esse é o tempo que gasto, vou colocar aqui, tempo do jato 1. Agora a gente vai fazer a equação da posição, ou seja, a equação de x. Como é a equação de x? Fica x3 é igual à posição x1 mais a velocidade x de 1 vezes o tempo. Considerando que o referência que x começa aqui, ó, tá? Exatamente na parede, aqui está o zero, a gente vai colocar aqui x1 é a posição 0. Então vai ficar o quê? Vai ficar que x3 é igual a v1x. Quem é v1x? Lembra que o jato sai exatamente aqui na posição 0, sai na horizontal? É o próprio v1, que é 2GA. Então é 2GA vezes o tempo. Qual é o tempo? O tempo é todo esse tempo aqui que a gente calculou. Então a gente vai ter lá 2A mais H dividido por G. Fazendo aí a multiplicação, raiz com raiz, o G de dentro da raiz pode cortar. Então vai ficar lá dentro uma raiz só, 2 vezes 2, 4. 4A vezes A mais H. Essa é a posição 3 que o jato 1 cai. Agora a gente vai realizar para o jato 2. O jato 2. Primeiro a posição em Y vai ficar o quê? Na posição 3 é igual à posição 2 mais a velocidade 2 de Z vezes o tempo menos GT ao quadrado sobre 2. A posição Z3 é 0. Posição Z2 a gente vai ver. 2 sai na horizontal, a V2. Então, Z é 0. Esse termo é 0. Então, quem vai ser o tempo? Isolando aí, vai ficar GT quadrado igual, vai passar aqui, 2Z2. Isolando o tempo, a gente vai ter tempo igual 2 vezes Z2. Quem é Z2? Z2 é apenas A. Então, A e o G passou dividindo. Esse é o tempo aí do jato 2. E agora, em relação à posição. Quem é a posição 3 do jato 2? Vai ser a posição 2 mais a velocidade 2 em x vezes o tempo. O jato 2 também parte daqui, ó, do 0 em x. Então, esse termo é 0. Então, quem vai ser a posição x3? Vai ser V2x. V2x é o próprio V2, que é a raiz quadrada de 2G A mais H, vezes o tempo é a raiz quadrada de 2A sobre G. Multiplica aí raiz com raiz, então esse G pode cortar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes A mais H. Ou seja, portanto, o x3 do jato 1 é igual ao x3 do jato 2. Ou seja, os jatos caem na mesma posição. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado!